Boa tarde a todos. Estava aqui pensando com os meus amigos do partido e estávamos pensando e nos perguntando como que os modernistas, os neoconservadores, se infiltraram tanto na, na tradição, né? Nos meios tradicionalistas, seja nas páginas, seja nos canais, seja nas próprias capelas, né? Muitos neoconservadores que ficam por aí repetindo palavras de Olavo de Carvalho, palavras de monarquias liberais, palavras de bolsonaristas, etc. Né? E queríamos entender por que tantas dessas pessoas estavam no meio, uma infiltração neoconservadora neste nosso meio. Bom, queríamos entender como e por que eles estão aí. Bom, o porquê sabemos, né? Eles querem confundir, querem tirar o fiel da tradição para jogar pro lado deles, né? Um lado conservador. Bom, mas como que eles chegaram até aqui? Como é que eles chegaram e entraram no nosso meio? Bom, vamos recapitular um pouco. Isso que eu estou falando para vocês é baseado na história, né, nos fatos que foram ocorrendo, que são públicos, né? Ainda não chegamos a saber coisas assim ocultas, mas o que é público sabemos. Bom, vamos começar ali na crise da igreja. Aqui eu queria deixar claro, né, que a maior parte do grupo eclesiástico, do corpo eclesiástico, se rendeu ao modernismo. Não foi uma corrupção, até porque a Igreja Católica não se corrompe, porém, grande parte do corpo eclesiástico se rendeu ao modernismo. E passou a defender o liberalismo, coisas que eram antes condenadas pela Igreja. Todos nós sabemos sobre dessa história. Pois bem, teve uma resistência de padres tradicionais, né, liderados por Monsieur Lefebvre, e, bom, nesse meio tinha realmente laicos também ajudando. Um exemplo notório, Jean Aucé, que realmente estava aliado desses padres tradicionais e lutava contra o modernismo também, do jeito dele, sendo laico. Pois bem. Novamente entro de maneira breve para apresentar um pouco sobre Jean Aucé. Ele é o autor do livro Para que ele reine. É um livro muito bom, recomendo a todos. E assim, sempre teve leigos que ajudaram a igreja, só que sob direção do clero. Nunca como um protagonista, mas sim como um auxiliador dos padres. Certo? Infelizmente, passou-se a ter um certo grupo de laicos que se corrompeu ou foi levado pela pelo egoísmo, pela síndrome de protagonista e se corrompeu e levou muitas pessoas junto. Um exemplo, né, que é público, todo mundo sabe que é assim, é a TFP. A TFP, que a princípio parecia isenta de erros, se mostrou ao final sendo abrigo da seita sempre viva. E isso é muito triste, muito, muito triste. Dom Antônio de Castro Maier disse, tem uma carta de Dom Antônio de Castro Maier falando sobre a TFP, dizendo que é uma seita herética, que leva muitos à perdição. Disse Monsenhor de Castro Maier. Tem uma carta sobre isso. Não vou me aprofundar na história da TFP, estamos aqui falando assim por cima. Então, assim, a TFP, que tem um teor anticlerical, tudo em torno do Plínio Corrêa de Oliveira e da sua mãe, né? Essa coisa, essa aberração que é a TFP, que chega a ser uma espécie de heresia, né? Não vou afirmar que é heresia, porque eu não sou bispo, eu não sou o papa, né? Somente eles vão afirmar. Mas Dom Antônio de Castro Maier dizia que era uma heresia. Pois bem, e assim, formalmente é uma heresia, né? Dizer que Plínio Corrêa de Oliveira é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo ou chega perto, tá? É uma heresia. Mas vamos continuar. Então, teve dissidentes dessa TFP, né? Pessoas descontentes
que saíram da TFP e formaram os seus grupos também. Um exemplo famoso é a Monfort, né? Com Orlando Fedeli, que era da TFP, saiu de lá e começou a contar os podres da TFP. Pois bem, continuando. Foi lá e contava os podres da TFP. Então, assim, a Monfort foi muito boa, muito útil e ajudou muitos a chegar até a tradição, até a fraternidade de São Pio X. Porém, colocamos um adendo aqui, que infelizmente, tiveram muitas brigas entre a Monfort e os padres, e assim, a Monfort não quer seguir a fraternidade de São Pio X de maneira nenhuma. Então assim, ficamos esse adendo aqui. Isso são fatos, isso aconteceu, tá relatado, tá nas páginas, tá nos sites, tá na boca do povo, todo mundo sabe que aconteceu isso. Teve brigas e... Bom. Lembrando, pessoal, que não temos nada contra Monfort, até porque tem membros do Partido dos Cristeiros que foram leitores e ouvintes do professor Orlando. Porém, é um fato que infelizmente o anticlericalismo está ali, né? Em contrapartida, no Rio de Janeiro, tem a permanência, que aí é totalmente o contrário, né? Totalmente ligada aos padres, totalmente junto aos padres. Inclusive, hoje a permanência é controlada por um padre, né? Dom Lourenço Fleischmann, né? Que é amigo da fraternidade. Mas antes foi criada pelo pai dele, Júlio Fleischmann, e por Gustavo Corsão, que sempre foram realmente um grupo de estudos ligados à tradição da igreja, ligados inteiramente aos padres, né? Então assim, é totalmente diferente dos outros. O que eu quero de chegar? Aonde eu quero chegar? Percebe-se que até aqui fomos falando dos autodidatas, desses professores, que é um perigo, né? Esses professores que passam a difundir um certo catolicismo na visão deles, né? E não a dos padres. E aonde que eu quero chegar? Nesse meio passou a entrar outros tipos de professores, outros tipos de gente com outras intenções. Um exemplo é o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho que surgiu com essa máscara de catolicismo. Ele é um astrólogo, era um astrólogo, né? E com essa máscara de tradicional, de católico, passou a defender o americanismo, passou a defender o Estado de Israel, passou a defender o judaísmo, a maçonaria e o islã. Pois bem, a gente vê hoje os ex-alunos do Olavo difundindo mais e mais essa aberração, sendo preso por defender as aberrações que ele defendia. E bom, da onde que tá vindo essa gente? Começou lá atrás, com esses autodidatas, com esses anticlericais, que culminou nesse protagonismo leigo, né? Então assim, tomemos muito cuidado com esses professores de YouTube, com esses grupos que vocês acham que são bons. Muitos atacam o Partido dos Cristeiros. Mas o Partido dos Cristeiros acata a autoridade dos padres. Seus membros estão sempre à disposição do clero para receber instruções e correções se for necessário. Até hoje, a bandeira nacional confeccionada pelo Partido dos Cristeiros foi a única abençoada por um padre da tradição. Então assim, estamos aí, né, na luta. Então se vocês querem ajudar o Partido dos Cristeiros, são bem-vindos. Porém, devem estar alinhados 100% com o partido, com a tradição, com a Santa Missa, com o que defende a Santa Igreja Católica, e não com o que vocês acham que são certo. Aqui não tem espaço para autodidata que não tem humildade. Não temos nada contra os autodidatas, né? Até porque muitos de nós já fomos autodidatas antes de chegar na tradição. Tivemos que estudar por conta, né? Porque não tinha padre na paróquia. Porém, com humildade e docilidade, fomos pedir o auxílio dos padres.
Então, cuidado. Cuidado com um professor de internet que não tem ninguém por trás dele. Você vê que ele é o dono de tudo. Tomemos cuidado. E se tem, cuidado. Às vezes é uma coisa pior, estranha, maluca. Então, assim, tomemos cuidado. Se vocês querem ajudar o Partido dos Cristeiros, são bem-vindos. Mas sejam 100% aliados conosco. Viva Cristo Rei.